Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo doutrinário. Hoje com o capítulo Ante as Crises do Mundo, do livro Encontro Marcado, o livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. Esse capítulo nos fala sobre a nossa postura ante as crises globais, né? E esse é o tema central e é sobre ele que Emmanuel nos traz importantes lições que nós vamos tentar reproduzir aqui nesses próximos minutos com alguns comentários e algumas contribuições da nossa parte também. Então, começando o capítulo, né, Emmanuel, logo no primeiro parágrafo, nos traz: as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Então, já na abertura, Emmanuel nos traz um recado duro, né? Que muitas vezes, né, ante essas crises globais, ante ou mesmo as situações que a gente vivencia, né, no dia a dia, em que vemos coisas muito duras, né, atos cruéis, assassínios em família, e por aí vai, né, ou mesmo as crises como a gente vem vivendo, né, ninguém poderia imaginar que quase depois de 80 anos voltaremos a viver uma guerra na Europa, né? A crise no Oriente Médio, enfim, são muitas as situações pelas quais nós passamos que certamente nós temos a contribuição, né, como espíritas que somos, né, cristãos que somos, mas como espíritas, né, em ser aquele que resiste às más tendências, aos maus arrastamentos, né? Emprega esforço nessa tendência, quando somos, por exemplo, chamados ao raciocínio de que tudo está, o mundo está um caos, está sem controle né, está acabando, né? Como são frases e termos que a gente ouve corriqueiramente nessas situações, né? E não, nós sabemos que não, né? Nós sabemos que existe um comando maior, né? Que está na mão de Deus, nosso Pai, que o condutor dessa nau terrestre é Jesus, o nosso Mestre, e é importante que nós tenhamos essa convicção, né? Nas nossas ações, nos nossos pensamentos e principalmente, né, nos momentos em que somos convidados, né, o texto vai trazer isso um pouco mais à frente, mas somos convidados a né, esse arrastamento mesmo, né, de achar que está tudo um caos, que está tudo fora do propósito, e não. Não é isso que né, o nosso Pai planeja para nós, né? Aí, continuando, Emmanuel traz, né? Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Então, isso, né? É uma comparação muito interessante que Emmanuel faz nesse parágrafo, né? Então, em constante renovação, né, a Terra se assemelha a uma casa em reforma, né? E ninguém reforma um espaço, né, imaginando aí, né, o exemplo que Emmanuel nos traz da nossa própria casa, né? Ninguém reforma a própria casa para piorar, não, né? Nós reformamos para melhorar, para progredir para que o nosso espaço fique melhor, propicie condições ainda melhores para a nossa moradia ou para o nosso
desenvolvimento, trazendo aí para comparação com a casa terrestre, né? E é assim como nós outros também, que estamos também passando constantemente por renovação, né? Por períodos de mudança, e essa renovação, essa mudança com um propósito maior, né? De sermos espíritos melhores, né? Então é muito interessante essa comparação, porque no momento da reforma, e só quem já fez, já passou por isso, sabe o que é, né? Derrubar, né, paredes, quebrar piso, né? Remover as instalações, tudo isso dá trabalho e causa transtorno, né, para quem transita no espaço, né? Mas o importante é saber que na sequência virão instalações melhores, mais novas, mais adequadas, né? Removendo aquelas que precisavam de reparo, né? Um piso em melhor condições, né? Um espaço mais adequado para as necessidades da família. Então é isso, né? Essa comparação é muito interessante. No momento da reforma a gente sabe da dificuldade, né? Mas à frente sabemos que teremos um espaço melhor. Assim, o momento em que o mundo atravessa, né? Com crises globais, né? Com muitas vezes dificuldades, né? Agudas na sociedade, né? Mas nós sabemos que estamos passando por um período, né, em que isso se faz necessário. E o importante para nós espíritas, mais uma vez, para nós cristãos, né, é ter fé e esperança, né? Fé de que nós não estamos numa nau sem comando, né? Mas, né, como dissemos, né, que o comandante dessa nau é o nosso mestre Jesus, né? Que nós estamos num período, né, de evolução, e por isso que encontramos situações, né, como as que a gente citou aqui, e que o importante, estamos nos habilitando para mais à frente, né, termos uma morada ainda mais digna, né, da nossa própria evolução. Então, Emmanuel continua. Natural que a existência em si, nessas ocasiões, se nos afigure como um painel torturado de paixões às soltas, ou seja, é natural que nesse momento, realmente, né, nesse momento das crises, né, das convulsões sociais, né, nós parece que estamos no caos, né? Mas desse caos virá, né, a harmonia, né, virá o progresso, a evolução, uma sociedade melhor, né, espíritos melhores, né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência e, o mais importante, né, que não sejamos arrastados, né, por esse pensamento que, né, entende que o mundo está por acabar e que não há o que fazer. Muito pelo contrário, né? Estamos no caminho de sermos espíritos melhores, né? Continuando, olha que interessante Emmanuel coloca. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem, ou seja, está em nossas mãos, né? Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo. Vou até repetir, porque é fundamental essa parte, né? Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais. Olha que parágrafo interessante, né? Então, cabe a nós, né, essa posição, né, esse esforço contrário ao arrastamento, né, da desordem, da indisciplina, né? Esse esforço ele se faz de que maneira? Emmanuel deixa claro, né? Com o espírito tomando as rédeas para si do comando de sua intimidade, né? Ou seja, né, eu tenho um papel e vou cumprir esse papel nesta sociedade, neste momento do nosso planeta, né? Eu vou me postar conforme, né, a orientação que tenho como espírita, como cristão, né? E
levar alento e esperança aos que estão ao meu redor e não contribuir para a desordem, né? E ele usa uma expressão interessante, ó, estabelecer com a própria consciência o encargo, ou seja, a tarefa de calafetar, de tampar ali, fazendo a alusão, né, aos buracos, né? Tampar, calafetar esses buracos, né, com o serviço e com a prece, as brechas da alma, né, os espaços que nós eventualmente deixamos, né, para que possa a sombra tomar conta do nosso barco de interesses espirituais. Muito interessante essa comparação que Emmanuel nos faz, né? E fechando, né, o capítulo, ele nos traz: faze-te, pois, onde estiveres, um ponto de tranquilidade e socorro. O deserto é por vezes imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Olha aqui, né, que fechamento importante para nós, né? Então, onde quer que nos encontremos, sejamos um ponto de tranquilidade e socorro, e não contribuintes, né, para a desordem, para a indisciplina, né, para, ainda que em pensamento, né, que seja estabelecida um sentimento comum de que não há o que se fazer, de que o mundo está perdido ante aquilo que temos vivenciado e assistido. Não, né? Como deixa muito, e uma comparação também muito bela, né? Nas trevas, né? Ainda que na ausência do sol, uma vela pode acender tantas outras para remover a escuridão. Então, muito, muito bonito, né, o texto, e mais uma vez, que deixa claro o nosso papel, né, como espíritas, né, de empreender esforços para resistir ao arrastamento, né, muitas vezes nesse sentimento comum de que, né, o caos está instalado, né, e as guerras, os assassinos, as convulsões sociais que nós temos visto não estão no controle, né, do Pai, né, do nosso Pai Celestial e do nosso Mestre Jesus, que, como falei, né, é o comandante dessa nau terrestre. E aí, sobre o nosso comportamento ante essas crises, né, a gente falou, né, no slide anterior, em duas importantes virtudes, né, duas importantes questões que a gente precisa atentar nesse momento, né, que podem nos ser, são fundamentais para que esse posicionamento seguro, né, nessas situações, que são a fé e a esperança. Então eu trouxe duas contribuições, né, ambas extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A primeira que está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 19, que fala sobre a fé, e a segunda, né, na sequência aí, que nós vamos trazer também uma contribuição do Evangelho sobre a esperança, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 19, olha o que o Evangelho nos traz, né? A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente, né? Então, olha que importante, né? Ante esse sofrimento instalado, né, das crises que nos provocam ansiedade, né, provocam, né, na sociedade de uma forma geral um sofrimento, às vezes até mental, né, de achar que né, que nós estamos rumando para o fim do mundo, né? A fé, né? A fé, ela é esse remédio, né, que nos permite enxergar a luz no fim do túnel, né? Permite ver o horizonte do infinito, né, ante os dias nebulosos atuais, né? Então, a fé
né, para nós é importante, como eu falei, acreditar, né, e passar segurança àqueles, né, que nos trazem esses receios, né, de que nós estamos, né, seguros e no comando está o nosso Mestre Jesus. E a esperança, né, também extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 10, que nos traz: para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Né? Então, nesses momentos, lembremos-nos do nosso papel fundamental como espíritas, como cristãos, né, de nos colocar perante aos que nos trazem o receio o desequilíbrio, né, das guerras, dos fratricídios e outras questões, né, que mostram o aparente caos, né, do qual mais à frente teremos uma morada ainda mais, né, preparada para a nossa condição evolutiva, né, que levemos sempre ante esse sofrimento alheio, né, esse sofrimento mental, ou sofrimento físico mesmo, muitas vezes, né, a palavra de esperança e conforto, né, para que sejamos sempre amor e justiça, como é o nosso Pai Celestial, amor e justiça para conosco. Até o próximo estudo.